Então, realmente, o Atlético mais uma vez sai de campo sem os 3 pontos, sem a vitória, empilhando chances, e o treinador fala após a partida que o time vem jogando bem. Eu ainda não estou convencido desse jogando bem, né? A gente tem que ver os contextos dos jogos. Nos 2 últimos que o Atlético perdeu, o Atlético saiu perdendo por 2-0, então teoricamente teria que amassar o adversário mesmo que sentou em cima do resultado, né? E aí tinha que pressionar mesmo. Ontem o Atlético seguiu perdendo chance, começou o jogo meio lento, né? Vamos dizer assim. Sim. O modorrento, essa é a palavra. E aí fazendo uma força muito grande para jogar. Eu acho que a essa altura do campeonato já devia estar jogando com mais naturalidade. Mais leveza, alguns movimentos mais naturais, né? De treinamento, né? Repetição e tudo mais. Só que a gente não tá vendo isso. Pelo menos eu não vejo isso. Eu vejo um time fazendo uma força muito grande para atacar, né? E realmente ontem enfrentou um adversário que vem num momento terrível. O Santos é um dos piores Santos que a gente pode acompanhar dos últimos anos, né? E desfalcado de Soteldo, que estava expulso, o próprio Speed Mendonça, né? Que era para ter voltado. Era para ter voltado e não voltou, enfim. Ele voltou no jogo do Audax Italiano, mas ele teve um pequeno problema ontem, né? Teve um problema de doping, né? Ele teve contato leve, mas com alguém, um parceiro, né? Alguém da família, isso. Não sei, com medicamento. E aí, assim, duas armas. Responsabilidade, vamos dizer aqui, porque todo mundo sabe. Eu não vou falar aqui o que é, porque já aconteceu com muitos jogadores, gente. Vocês já viram muita gente com essa questão. É preciso ter né? Teve concentração? Não teve, não entendi nada. Mas, de qualquer forma, é uma irresponsabilidade, porque o que aconteceu? Ele era o mais velho ali para dar aquela experiência para os 3 garotos que ficam ali na frente. E aí, o Santos perde nisso, né? Então, é legal a gente falar que não é bacana. Ainda bem que ele contou pro pessoal antes, né? Porque se cai no doping, já era, né? Já era. E então o Santos perdeu uma grande arma, né? Sim. Mendonça era um jogador que poderia fazer uma diferença. Vice-artilheiro, ou seja, o Atlético não teve esse jogador para poder estar ali fazendo essa rotatividade do meio ali com os meninos, mas com um ataque muito leve. E isso, o Santos tem um ataque muito leve, né? Os meninos dele ali da frente, né? Seja até o colombiano que entrou depois, que é uma parceria que o Santos tem, né? Ele também, os jogadores muito leves, eles vão ali na deles, não tem muito esse compromisso. O Atlético chegou a passar muito apuro ali atrás, né? Teve até defesas importantes do Everson, que maravilhoso, super bem recebido na Vila Belmiro, né? A gente pessoal cantando o nome dele a cada vez que ele colocava a mão na bola, pisava, só que não. Então, mas assim, era para ter produzido mais, né? E uma coisa, se a gente estava falando do Gilberto no Atlético, legal que a gente fale uma coisa. Paulinho, o Gilberto no Cruzeiro. Paulinho, gente, o que tá acontecendo com o Paulinho? Não pode perder as chances que teve, né? Não, ele não tá jogando. Ele ficou sumido. Teve uma parte do jogo que eu perguntei pro Pedro, você falou o nome do Paulinho? Porque era uma desorganização tão grande ali na chegada, que eram assim, eles estão chutando assim, tipo assim, agora vai. Não existe isso, gente. Jogada é trabalhada, né? Não tem como. E não tá acontecendo isso. Não tá acontecendo. Ele até mudou, né? Mas esse meio do Cruzeiro, ele não funciona. Do Atlético, ele não funciona. É impressionante isso, impressionante. Aí fica o Hulk, o determinado Hulk, se a gente for votar, a gente vota todo dia no Hulk, porque ele é realmente incansável. O diferencial ele até voltou, né, no esquema no segundo tempo, lateralizando, né, os jogadores para que o Hulk tivesse um espaço para entrar pelo meio, mas também não deu certo, né? Que não vai dar. As mudanças ontem do Cudê deram certo. Eu ressalvo só com o Patrick, né? Que fez uma reta final muito boa, partindo pra cima, que é o que se espera dele, né? Partindo ali pra cima pelo lado esquerdo. E o Johan, né? Que pra mim foi o melhor em campo. No primeiro tempo, né? Porque depois o Cudê o tirou. Eu também não entendi por que ele saiu, porque ele vinha bem. Até agora eu tô tentando entender se não foi por cansaço só se foi cansaço. Só se porque ele ali, né? Assim como eu não entendi até
até agora a história do Gemerson. Também não entendi. Mesmo que a gente tenha que aceitar ali, o Pedro até falou, agora são 3 zagueiros e tal, mas ninguém tem esse potencial que o Gemerson tem técnico de ser tão bom defensivamente quanto ofensivamente, né? Porque ele recompõe muito rápido. O Lemos é uma grande surpresa, tá muito bem, gente, ó. O Lemos foi uma grata surpresa, né, na temporada. E vem sendo, né, uma grata surpresa. Mas, assim, essa questão é esse questionamento que eu faço. Aonde, né? Se você não acertar o meio, gente, tem muito aquela história, né? Um grande time começa pelo grande goleiro. Ok, mas se não tiver meio campo não vai adiantar nada. Você falou basicamente o coração do time, que é o meio-campo, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, vamos ver se vocês sabem quantas vezes o Kudê repetiu a escalação do time titular, o meio-campo, na verdade, a formação do meio-campo titular. Quantas vezes? Uma boa pergunta, eu não sei. Nenhuma. Perfeito. Eu acredito que nenhuma. Acertou na ponta. Não colocou o mesmo meio-campo titular em nenhum jogo na sequência. Se ele colocou uma vez, aí ele pulou um jogo e aí voltou com a mesma formação. Então, realmente, ele não repetiu. Isso é difícil, né? Tudo bem que ele tá tentando achar a melhor formação, mas não encontra e aí não dá um padrão de jogo. Os jogadores num jogo tá jogando com um, no outro jogo tá jogando com o outro. Claro. A gente tem que fazer a ressalva também que o Alan faz muita diferença, é o volante titular que sai pro jogo, que até alivia o trabalho do Zaratio também, isso é muito importante dizer, né? É um desfalque muito importante, mas já era para ter pelo menos uma naturalidade na forma de jogar do Atlético que a gente não vê. É isso que pelo menos eu não enxergo isso. Eu também não enxergo. Então, ele fala que o time tá bem, que já entendeu a proposta de jogo. Então a gente chama ele aqui, né? O técnico Eduardo Kudê, para falar sobre a melhora do time ontem, né? E o fato que também, em especial, agradou do time não ter tomado gols. A melhora defensiva, acho que, como falava antes, não sofrimos nenhum chute, não tivemos nenhum susto de nossa goleria. Y bueno, nos está faltando ahora poder finalizar, poder concretar. O time tem um jeito já, jogando da mesma forma em casa, fora, contra o rival que seja, intenta imponer as condições. E bueno, acho que deu certo dessa maneira. E bueno, no está faltando fazer gol, pero en cuanto a jogo, a posicionamento do campo, a cantidad de finalizaciones, pero bueno, sí, si você me fala, se preocupa y queremos ganar, esa es verdad, y ten que ganar. A ver, ganar, no importa cómo, eu não conozco preparar un jogo para jugar de cualquier forma. Seguramente vamos a intentar mantener y sustentar lo que venimos haciendo, porque son buenos juegos, y ya jugó, por lo menos de estos últimos 3 juegos, es inacreditable que sacamos solo un punto, ¿no? Pero bueno, es así. Tenemos que seguir trabajando y mejorando, siempre se puede. O Fernando e o Matheus até registrou no portal ontem na cobertura pós-jogo, em um momento em que ele fala que, insistindo nesse assunto, né, de que a bola não entra, é só isso que tá faltando, falar, no próximo jogo vamos ter que sequestrar o goleiro adversário, tem que sumir com o goleiro pro Atlético ter que fazer gol. O Galo tá consagrando o Jardim lá do Vasco. Isso. Consagrando o Bento do Atlético Paranaense. É um goleiraço. Consagrou o João Paulo ontem. Praticamente, e, né? A zaga foi muito boa. As duplas de zaga de Atlético Paranaense, Vasco e Santos parecia 2 Beckenbauers lá contra o Atlético. Eu achei que era a seleção brasileira. É isso. E o mais interessante é que ele tá comemorando o fato de não ter levado gol. É o Atlético, tá, gente? Com esse potencial todo, tá comemorando o fato de não ter levado gol e de ter conseguido 1 ponto. E ele tem uma outra questão, que aí eu acho que é difícil, né? É muito complicado, porque ele já entende o que a gente pergunta pra ele, né? Você vira pra ele e fala assim, nossa, o gramado da Vila, né? Mas sempre foi assim, ele sempre falava. Mas o fato da gente não estar levando gol bom, Kudê,
Gostou da estátua do Pelé? Sim. Mas o fato da gente não estar levando gol, entendeu? É a ausência de argumento, de resposta, de repertório, e não é que ele não tá entendendo a imprensa que tá perguntando. Me parece uma coisa que ele quer bater muito, tipo assim, vocês estão vendo que o time tá melhorando? Não tá. Não tá. Time que melhora, vence. O Atlético venceu o quê nesses 3 últimos jogos? Venceu o quê? O futebol, gente, é óbvio. Eu tenho que fazer gol, gente. Se não fizer gol, casinha, não tem jeito. É do jogo, né? Fazer gol ou tá impedido, ou não pode. É só não levar gol. Eu concordo também. Eu acho que essa melhora que ele fala que o Atlético teve foi na produção, né? Beleza, produzir contra o Vasco, né? Produzir contra o Atlético Paranaense depois que você tá tomando 2-0, produzir contra um Santos que vem atravessando os piores momentos. 3 jogos sem marcar gols. E pelo potencial que o Atlético tem, né? É muito pouco. Pelo que a gente tá vendo, e a gente já vai pro 5º mês aí do ano, contando com o mês da representação do ano passado. Chegou ontem, né, Fernando? Foram muitas mudanças? Foram muitas mudanças, sim, né? De elenco, sim, de filosofia, de comissão técnica e tudo, claro. Mas metade do ano aí que vai começar a jogar. Olha os jogadores que o Atlético tem, gente. Exato. Até os caras que ficam no banco jogaram em qualquer equipe da primeira divisão com o pé nas costas. Exato. E a gente vê times aí que foram montados e remontados e que já pelo menos já pescaram o espírito, né? Falta a qualidade. Sim. E no caso do Atlético tem qualidade de sobra. A gente vê que tem qualidade de sobra. Eu coloco 13 a 14 jogadores que são titulares em qualquer equipe. Você contou isso? Não, na minha visão, né? Assim, ele falou de novo ontem, né? Na coletiva antes do jogo, naquela entrevista que ele dá para a detentora dos direitos, que para ele tá muito difícil, porque ele só tem 18 ou 19 jogadores de linha. Em virtude, obviamente, a gente tá falando de contusão, né? Os caras que ainda não estão voltando e tudo mais. E que por isso que ele tem que fazer essa rotatividade. Eu falei, gente, mas não é o contrário? Sabe? Então, assim, eu acho que ele já tá se perdendo. Já tá se perdendo, assim, ou na fala, ou na forma de jogar. Vamos lá, esquecemos de contar a confusão de ontem, né? De repente, levanta a plaquinha, era o 10, então era o Paulinho que tava saindo. Aí o Paulinho começou a gritar assim, não, eu não. Aí era o Rubens. Era o Rubens que ia sair. Aí no final das contas, ele mudou e falou, não, sai o Johan. Que foi quando entrou o Patrick, né? E ainda ficou um momento de Patrick mais à frente, na meia, e o Rubens na lateral. E depois o Rubens saiu, o Patrick voltou pra lateral. Mas a gente não tava entendendo. Aí a senhora falou assim, não, gente, tava o Rubens, era o Rubens. Tinha levantado a placa. A primeira placa que levantou tinha um 10. Então era o Paulinho, né? Tô louca? Era o Paulinho. Aí não sei o que o Paulinho chegou perto do banco, falou com ele. Aí o Paulinho começou a gritar pro Alves, não. Aí eu falei, mudou, né? Aí era o Rubens, eu falei, ok, né? Vai pro Patrick. Aí, não, era o Johan. Eu falei, gente, mas nem na substituição a pessoa tá tentando, sabe? A impressão que eu tenho é que ele tá se perdendo. Alguém chega e fala assim, não, tira fulano. Aí ele fala assim, não, agora é melhor ciclano. Não, e sabe? Destacando a presença do Patrick, igual o Pedro falou, na lateral, né? Talvez possa ter achado uma peça aí muito importante para essa lateral, porque realmente as laterais do Atlético são um drama nessa temporada, né? Lembrando que a Arana tá aí já. A Arana já tá, mas vai demorar um pouco, né? Vai demorar, ele vai jogar. Ele vai jogar um jogo, depois vai ficar uns 2, igual o Flamengo tá fazendo com o Bruno Henrique, né? Porque joga um jogo, fica uns 2 ali para reforçar a musculatura, para não ter perigo de uma recidiva. Mas falando do Patrick, voltando, né? O Patrick pode ser essa peça aí que falta nessa lateral esquerda, né? Porque quando o Dodô joga, a torcida do Atlético pede o Rubens. Quando o Rubens joga, a torcida pede o Dodô. Então fica complicado, né? Porque nenhum outro estão dando conta do recado e fazer a função que deve fazer, que é de apoiar, de aparecer ser um elemento surpresa no ataque. O Patrick fez isso muito, muito bem ontem, aparecendo, indo na linha de fundo, cruzando e tudo mais. Talvez seja aí uma opção para lateral esquerda. Lateral direita, ontem Mariano errou praticamente tudo. Ele entrou muito mal, o Mariano, e a gente tá falando aí de jogador experiente, né? Sim, então, titular, realmente difícil. Saravia e Mariano também tem que darem seus jeitos, porque realmente tá completamente complicado as laterais do Atlético. Mudando um pouco
Agora já avisando o jogo de quarta-feira, 7h30 da noite lá no Bento Freitas, em Pelotas, Atlético vai defender aí pelo menos um empate, né? Um empate ele passa para a próxima fase aí, garantindo 3,3 milhões aí. Com gols ou sem gols? E aí um empatezinho aí já basta pro Atlético, que venceu 2-1, jogo duro, jogo difícil, né? Mas é uma equipe de Série D, né, gente? Vamos com todo respeito ao Brasil de Pelotas. O Atlético não pode nem pensar em ter um outro resultado que não seja a vitória. Não vou nem falar de empate, né? Nem jogar pelo empate. É vitória. O Atlético não vence há 3 jogos. E isso para um clube do tamanho e o investimento do Atlético na temporada é um absurdo, né, Edmar? Mas sim, pensa bem. Se der umas bolinhas ali, fizer um meio campo bom, ficar no 0-0 e classificar, já são 4 jogos que o Atlético está em evolução. É verdade, infelizmente é isso, assim. Eu acho que o Atlético tem que, além de vencer, tem que jogar bem, porque tem que convencer. Gente? Tá faltando esse convencimento, porque a nós ainda não convenceu, né, Edmar? A nós não sei. Tem outros aí que acham que sim, mas eu continuo falando a verdade.